Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Você já ouviu esta passagem, este texto, esta frase? Eu também já ouvi. Neste vídeo nós vamos explicar, nós vamos trabalhar esta ideia, ok? Se você tem interesse de saber, fica neste vídeo até o final. Você está no canal Metanoia, Mudança de Mente. Meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Metanoia, Mudança de Mente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou casado com uma moça muito linda chamada Caroline. Esse vídeo que nós vamos falar hoje é sobre aquela passagem de Lucas, capítulo 20, versículo 19, mas ela também tem em Mateus e em Marcos, que é aquela grande frase: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Existe, irmãos, uma linha de raciocínio, uma linha de interpretação referente a esse texto, que traz a ideia de que Jesus ele estava falando sobre dinheiro, que você teria que dar a César o que é de César e, se referindo a dinheiro, a Deus o que era de Deus. No caso, seria as ofertas e os dízimos. Bom, eu vou usar outro texto como base para explicar que esse texto realmente ele tem um sentido mais profundo, ele tem um sentido espiritual. Mas antes disso eu quero deixar uma nota. Irmãos, eu não sou contra ofertar na igreja, pelo contrário, eu sou a favor. Quem dizima, continue dizimando. Isso é muito importante. O nosso dízimo, ele ajuda muito a igreja, certo? Os projetos que nós aplicamos, ele é feito através do dinheiro também. Tem projetos que é com alimento, tem projetos que é com roupas e tem projetos que é com dinheiro. Então fica esta nota, eu não sou contra, eu sou a favor. Inclusive, o vídeo que eu fiz falando sobre os demônios, quem eram os gafanhotos e quem eram os demônios, que na verdade esses demônios que as nossas igrejas falam, eles não existem. Mas no meu vídeo eu não falei sobre dízimo e oferta. Então também fica esta nota. Eu não falei sobre dízimo. Eu falei que o demônio, aqueles demônios que dizem, eles não existem. Certo? Então vamos para o texto agora. Livro de Lucas, capítulo 20, e a partir do versículo 19. E os principais sacerdotes e os escribas procuraram lançar mão dele naquela mesma hora. Mas eles temiam o povo, pois perceberam que ele tinha falado a parábola contra eles. E eles, vigiando-o, enviaram espiões, os quais se fingiam de homens justos, para o apanharem em alguma palavra e o entregarem ao poder e à autoridade do governador. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu falas e ensinas retamente, e que não fazes acepção de pessoas, mas ensinas o caminho de Deus verdadeiramente. É lícito dar tributo a César ou não? Mas ele, percebendo a sua astúcia, disse-lhes: Por que vós me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição? E eles respondendo disseram: De César. E ele lhe disse: Dai, pois, a César as coisas que são de César e a Deus as coisas que são de Deus. Amém. Irmãos, eu gosto de ler com a King James, porque a versão dela é de 1611, é uma versão bastante antiga, da tradução fiel. Então ela tem uma tradução muito boa, certo? Pois bem, vamos agora ir para a parte explicativa. Os fariseus e os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes,
eles tinham uma inveja do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus ele ensinava com autoridade. E desta forma, à medida que ele ensinava e também as atitudes dele acompanhavam os ensinamentos, as pessoas, o povo daquela época começaram a seguir a ele. Era uma grande multidão. E aí os fariseus, os escribas, eles começaram a ficar com essa inveja, sabendo que o povo ia se dispersar para seguir Jesus. E nesta passagem, eles elaboram uma trama, eles convocam, eles chamam aqueles homens, e a palavra diz aqui que se fingiram serem justos. O que isso quer dizer? Que eles fingiram que se importavam com a lei, que obedeciam à lei, que eles tinham um caráter devocional, mas não era assim. Eles estavam fingindo que eles tinham esse caráter devocional. Então eles passaram a vigiar Jesus. E numa certa feita, num certo momento, eles vieram interrogar Jesus, perguntando e ainda dizendo: Jesus sabia a malícia. Nós sabemos que tu ensina a verdade de Deus e que não faz acepção de pessoas, em outras traduções, que não olha para a aparência das pessoas, mas ensina a todos igualmente. Agora nos diz uma coisa: é lícito pagar tributo a César? Irmãos, amigos, veja bem, a pergunta ela foi bem maliciosa. Por quê? Jesus, ele sabia disso. Se ele respondesse que sim, era lícito pagar tributo a César, então o povo judeu iria cair matando em cima dele, dizendo que então ele era mentiroso, que ele não era o Messias. Como que ele dizia que eles deveriam viver debaixo do jugo dos romanos, então que ele não era o Messias, ele era um impostor. Se ele dissesse que sim, era lícito. Agora, se ele dissesse que não é lícito, então o que os judeus iam fazer? Olha aí, está indo contra Roma, ele está indo contra o que Roma ordena. Ele disse que não é lícito pagar tributo a Roma. Eles iam jogar Jesus para Roma, para eles resolverem o caso. Mas aí, irmãos, Jesus não é qualquer homem. Ele sabe exatamente o que aqueles homens queriam fazer. E aí ele diz: por que me tentais? Trazei-me uma moeda. Certo, trouxeram a moeda para ele e deram. E aí ele perguntou: de quem é essa imagem e essa inscrição? E aí eles disseram: é de César. Então vem a ilustre frase desta passagem: dai a César, pois, as coisas que são de César, e dai a Deus as coisas que são de Deus. Só posso entender fazendo uma exegese desse texto, e um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre exegese e exegese. Qual é a diferença? Ele está fazendo, nesta passagem, Jesus está fazendo uma separação. Dai a César as coisas que são de César e a Deus as coisas que são de Deus. Eu só posso entender desta forma: coisas materiais, coisas que existem no nosso mundo, as coisas naturais, tributo. Dai a César as coisas que são de César. Se é lícito pagar tributo agora, se vocês estão debaixo dessa autoridade, então façam dessa forma. Agora, entendam, dai a Deus as coisas que são de Deus. E eu quero, irmãos, ler juntamente com vocês para corroborar isso que eu estou falando, o livro de Mateus, no capítulo 23 e no versículo 23. Mateus 23, versículo 23. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitidos as questões importantes da lei: juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devias ter feito, e não deixar as outras por fazer. Então veja, Jesus ele está dizendo para os fariseus e para os escribas: vocês dão
o dízimo do endro, do cominho, da hortaliça, ou em algumas traduções como essa da hortelã, mas vocês não cumprem os principais preceitos da lei de Deus, que é a justiça, a fé e a misericórdia. Então, voltando para o texto de Lucas 20, a partir do verso 19, Jesus ele está fazendo esta separação. Dai, pois, as coisas que são de Deus a Deus. Honra, fé, amor, obediência, são coisas espirituais. Jesus ele está trazendo esta profundidade. Dai a César o que é de César, faça essa sua parte, já que está embaixo dessa hierarquia, desse governo, mas dai a Deus as coisas que são de Deus. Meus amigos, meus irmãos, é honra, é obediência, é amor. E nós demonstramos também honra, amor, obediência e fé a Deus, fazendo coisas para o nosso próximo. Agindo de uma forma onde nós colocamos o nosso próximo como se fosse nós mesmos no nosso lugar. Os evangelhos eles vão ensinar que os fariseus e os escribas eles serviam a Deus só de lábios, mas o coração de fato estava longe de Deus. Eles não honravam a Deus, não davam a Deus as coisas que de fato são de Deus no coração. Eles só falavam, certo? Então, meus amigos, meus irmãos, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe este vídeo para que outras pessoas elas possam ouvir, ver este vídeo. Se inscreva neste canal, ative o sininho para que você possa ter futuros vídeos. Nós iremos falar aqui de bastante coisas. E eu quero pedir algo especial. Ore por mim, ore pela minha esposa, nós dois, para que Deus ele possa continuar nos abençoando. Então, eu quero te pedir isso, ore por nós. E nós iremos orar também por este Brasil, pelas nações, pelas nossas igrejas, pelos afastados da igreja, porque ainda existe, meus irmãos, igreja séria. Existem igrejas sinceras e eu sou participante de uma igreja sincera, de uma igreja responsável com a palavra de Deus, certo? Então muito obrigado por ter ficado até o final deste vídeo e graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até!